Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. Pós-jogo aí de Palmeiras 2, Bolívar 0, fase de grupos, né, da Copa Libertadores, quinta rodada. O Palmeiras, que já estava classificado, hoje garantiu a melhor campanha da fase de grupos dessa edição de Libertadores. O Palmeiras ele teve algumas novidades hoje, né, bem entre aspas. O Palmeiras hoje ele não jogou numa formação de 3 zagueiros, foi aí numa formação de 4-2-3-1, com o Everton no gol, Murilo e Bruno Fux na zaga, Piquerez na lateral esquerda e ele mesmo, Marcos Rocha, voltando para o time titular, né? Inclusive, já pegando o gancho de Marcos Rocha, saiu uma notícia hoje, né, que a Roma estava negociando aí, estava em negociações avançadas, né, com Agustin Diay, que é o nosso lateral direito. E cara, se ele for, Deus nos acuda, né? Porque vai ter Mike, que é um jogador de vidro que se machuca muito, e o Marcos Rocha, que compromete praticamente todo o sistema defensivo do Palmeiras. E ele jogou hoje, né, de titular, e novamente, né, abusou aí dos chutões, tomou bola nas costas, errou passe. Enfim, Marcos Rocha não fez um jogo de todo ruim, mas eu achei que até nesse jogo que era mais protocolar do Palmeiras, né, que de maneira geral praticamente o time foi bem, exceto num decorrer ali do segundo tempo, o Marcos Rocha eu achei que ele destoou um pouco da equipe. Enfim, não pode ser titular. Então jogou Marcos Rocha, a dupla de volante com Emiliano Martinez e Richard Rios, o meio campo, né, com Maurício Armando, Felipe Anderson na direita, Facundo Torres na esquerda e o Vitor Roque hoje jogando mais centralizado. E o Palmeiras, ele, novamente, né, o Palmeiras ele fez uma partida em questão de postura da equipe muito protocolar mesmo, mas enfrentou um time fraco e sem fazer muito esforço no decorrer do jogo. Naturalmente o Palmeiras ele se impôs dentro do jogo sem fazer muito esforço, né? Então o Palmeiras fez sim um bom primeiro tempo, embora o Palmeiras tenha assim abusado de alguns laterais longos. O Palmeiras ele abusou de bolas longas, né? Principalmente quando a bola chegava ali no Marcos Rocha. Mas o Palmeiras ele fez um bom primeiro tempo, né? Trocando passos. O Felipe Anderson, hoje titular, fez um jogo ok, né? Eu acho que mais para melhor do que para pior. Já havia entrado muito bem contra o São Paulo, né? No último jogo do Campeonato Brasileiro. E hoje ele jogou de titular. Bom, Facundo Torres do lado esquerdo, né? É sempre um déficit que o Palmeiras tem, porque novamente, né, o Facundo ele joga do meio para a direita, ele é canhoto. E do lado esquerdo ele depende muito, né, dessa dupla com o Piquerez, que normalmente ou ele dá o passe para trás ou ele espera a passagem ali do Piquerez no corredor. O Palmeiras ele chega ao primeiro gol com o Murilo de cabeça, né, num bom cruzamento do Piquerez, e aquela linha, né, ridícula no primeiro tempo no gol do Murilo, que, enfim, não sei o que eles estavam querendo achar de impedimento ali, um impedimento que não existiu. O gol foi validado. E o Palmeiras aos 11 minutos, né, numa questão ali de 10 minutos, o Palmeiras faz 2 gols, uma boa troca de passes, né? Felipe Anderson, Emiliano, se eu não me engano, o Maurício ele passa ali pelo corredor, cruza sozinho, né, para o Facundo Torres, que faz o segundo gol, praticamente ali sem goleiro, basicamente só empurrou pro gol. Então o Palmeiras ele chegou ao segundo gol em 10 minutos. E o Palmeiras ainda assim no primeiro tempo, acho que ele manteve a sua postura, naturalmente parecia que ia chegar ao terceiro gol, mesmo com algumas questões mais deficitárias do Palmeiras, como por exemplo o lado do Marcos Rocha, que ele num jogo que o Palmeiras poderia ter goleado, num jogo contra um time fraco, ele comprometeu também, tá? Bom, segundo tempo, o Palmeiras ele sofreu um pouquinho mais, né? O Bolívar precisou ir um pouquinho mais para cima, naturalmente o Palmeiras sofreu um pouquinho mais, mas também nada que ameaçasse, né, o resultado do Palmeiras. Mas eu queria falar aqui de alguns jogadores, né, em específico, né, como por exemplo o Everton, que poderia ter comprometido o resultado, né, teve um gol que ele tomou que foi bem anulado, que ele saiu muito mal, e tem um jogador também que eu gostaria de falar, que, cara, não pode ser titular, cara. O Abel Ferreira, em entrevista, ele falou que ia dar chance pro Kaique Naves, que hoje pra mim seria o zagueiro titular ao lado do Gomes. E todo jogo joga essa escória horrorosa chamada Bruno Fux, que não tem... Cara, o Bruno Fux tem passe ruim, tem velocidade ruim, tem posicionamento ruim, é um tempo de bola ruim também. Hoje quase fez um pênalti. Enfim, o zagueiro o cara era a quarta opção no Atlético Mineiro. Hoje ele é titular do Palmeiras. Então, só aí a gente já vê como
como tem muita coisa que tá desandada dentro da equipe, dentro do clube principalmente. Marcos Rocha, né, que comprometeu o lado direito, cara, todo lateral ele queria jogar para a área. É inacreditável a insegurança que o Marcos Rocha passa, né, do lado direito. O resto da equipe fez, acho que, um jogo bem mais protocolar. O Felipe Anderson, como eu falei, né, foi bem. O Vitor Roque, eu achei que fez um jogo ok, não foi mal, mas também não foi bem. E eu queria falar aqui uma coisa, o seguinte, o Vitor Roque, ele sofreu um pênalti, na minha opinião, claríssimo no segundo tempo, claríssimo, e teve um gol também do Palmeiras, que na minha opinião foi bem ajustado ali, né, no gol do Facundo Torres, que seria o terceiro gol do Palmeiras, que pra mim foi um impedimento bem duvidoso. Mas, cara, uma coisa que me intriga é a falta de sangue, que a equipe do Palmeiras tem. Porque é o seguinte, o Vitor Roque, ele foi agredido e o juiz, o juiz não expulsou. E o pênalti, que pra mim foi claríssimo, é inacreditável como a gente tem uma equipe bunda mole. Porque é o seguinte, mano, essa hora é a hora de tu pressionar o árbitro, tu brigar pelo pênalti, porque foram lances claros. E a equipe não brigava, é inacreditável. Eu não sei se é questão de equipe, não sei se é o clima do estádio, porque novamente hoje o clima do Allianz Parque foi uma bosta, foi 22 ou 28 mil pessoas, né? Enfim, um público relativamente baixo para Libertadores. Hoje o ingresso novamente muito caro, para mim, joga em Barueri todo jogo, porque a gente viu como é que a atmosfera lá é bem diferente. E cara, hoje o clima do Allianz estava, enfim, muito fraco. Não tem muito o que falar do jogo, né? Foi um jogo muito protocolar, realmente, do Palmeiras. Então vamos esperar aí agora o próximo sorteio, né, das oitavas de final. O Palmeiras hoje garantiu a melhor campanha da Libertadores. E é isso, né? O Flamengo tá jogando agora contra a LDU. Botafogo tem chances ainda, né, de ser eliminado, mas eu acho muito difícil. E vamos esperar o nosso adversário, né? Agora a gente já pode pensar nas oitavas de final. Mas é isso, né? Muitos problemas, inclusive no segundo tempo, né? Só antes de encerrar aqui, né? No segundo tempo, tivemos, né? Dobradinha de lateral, né? Saiu o Felipe Anderson pra entrada do Mike. Cara, é um pesadelo, velho. É um pesadelo. Porque eu realmente não quero pensar que o Marcos Rocha vai voltar a se titular, embora conhecendo o Abel, isso é muito possível. Porque ainda mais com a proposta ali, com uma suposta proposta da Roma pelo Agostinho Giai. E outro ponto, né? Eu não tenho medo de jogador ir embora, jogador sair, tipo Piquerez, Giai, não. Eu tenho medo de quem fica e de quem vai chegar, né? Porque sabendo como funciona a cabeça do Abel e como funciona a mentalidade da diretoria, eu acho que o Palmeiras ele pode se comprometer bastante. Mas é isso, né? Pensar agora na próxima fase da Libertadores, jogo protocolar do Palmeiras, sem sustos. E é isso. Valeu, rapaziada. Deixe seu like, compartilha com os amigos, com a família, se inscreve no canal e fui!